Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Oliveira. Estou aqui voltando às leituras grandes, né? Com o tarô. Vamos ver aqui o que temos para os signos? Vamos lá. Como que vocês estão? Fiquei um tempão sumida sem fazer leituras grandes, mas voltando agora. Então, aqueles recadinhos básicos, né? Pegue aquilo que ressoar com o seu momento, que não ressoar, solte ao universo. A mensagem vai chegar para quem precisa. Então você não precisa forçar a entrada dessas energias na sua vida, certo? Eu sou taróloga, cartomante, terapeuta Theta Healer, mentora do Sagrado Feminino. Então, tudo que eu passar aqui vai servir como mensagem, orientação, direcionamento a alguém. Se você não estiver passando por nenhum desses momentos que eu relatar aqui na minha mesa, você solta a energia, certo? Vamos lá então, vamos começar pelos arianos, signo de fogo. Vamos ver a forma como eu tiro as cartas, né? Eu tiro elas escolhendo. Eu não tiro derrubando. Então, vamos lá. Vamos começar com a energia do signo de fogo. Que seja uma leitura rica, que seja uma leitura incrível para você, ariano. Vamos lá. Eu vou tirar todas, depois eu abro elas, mostro elas para vocês. A situação atual, o obstáculo a ser superado, a causa desse obstáculo, o motivo real da situação, influência do passado. Vamos lá. Futuro que se manifestará em breve. Atitudes relacionadas a essa situação que o tarô vai mostrar. Como as influências externas interferem nessa situação. Suas esperanças ou medos. E a resolutiva, a tendência, né? O que vem aí pela frente para resolver tudo isso. E a carta, para mim, que eu amo, que é o nosso conselho, né? Não está na leitura? Não, mas eu gosto sempre de tirar. Então vamos lá, arianos. Vamos ver aqui qual energia geral se manifesta. Quem me conhece de mais tempo sabe que eu gosto de pegar a energia geral do fundo do deck. Nada mais, nada menos do que a Dona Torre, Áries. A torre, ó, os gatinhos ali despencando da torre. Meu deck de gato preto, maravilhoso, né? Então vamos lá. Arianos, o que é que precisa ser desestruturado aí para vocês, né? O que precisa ceder? Qual torre vocês precisam pular para trazer essa energia da reconstrução, né? Pular. De repente, eu tô conversando aqui com arianos que se colocaram dentro de caixinhas demais, né? Ou construíram muitas barreiras aí, entraram dentro de uma torre. E essa carta aqui fala, tá na hora de você pular. Tá na hora de você sair dessas caixas que você se colocou. Tá na hora de você mudar a sua situação aqui, transformar. Tem alguma coisa aí para o signo de Áries que precisa vir abaixo para ser reestruturado de forma diferente, para ser reestruturado com a sua energia, para ser reestruturado com a sua vontade, né? O que o ariano aí de repente está fazendo mais ou menos que ele pode fazer melhor? Aqui também fala sobre estrutura, né? De repente os arianos estão construindo algo grandioso em cima de bases de areia. Essas bases não estão sólidas. E aí vem o universo e diz, vamos, né, acabar com tudo isso, vamos destruir tudo isso para reconstruir agora com novas bases, com bases mais sólidas, né? Então aqui é uma carta de destruição e reconstrução.
Não é fácil, muitas vezes, a gente passar por uma torre, né, Ares? A torre, ela simboliza finais, né? Às vezes tá tudo bem no meu trabalho, sou demitido do nada, do nada. Às vezes, meu relacionamento tá ok pra mim, e aí vem o fulaninho e termina comigo. Isso são torres que acontecem na nossa vida, né? Uma total desestruturação para uma reconstrução diferente. Agora vamos à leitura, né? Situação atual. 5 de pentáculos. Obviamente, né? Se acontece uma torre na minha vida, se a energia geral que paira no ar é uma torre, eu vou estar com falta, né? 5 de pentáculos como energia geral. Obstáculo a ser superado. 6 de pentáculos. Causa do obstáculo. 8 de paus. Entendi. Motivo real da situação. Pajem de paus. Ótimo. Ai, é linda esse pajem de paus aqui. Olha a tranquilidade, a paz que ele passa. Influência do passado. Os amantes, os enamorados. Ou, para alguns ainda, as escolhas. Futuro a se manifestar em breve. 9 de paus. Quanta energia de bastos aqui, hein? Meu Deus do céu. Atitudes relacionadas à situação atual. Vocês paradinhos, né? Pensando. Desculpa, gente. Com esse friozão aqui no sul, acabei ficando adoentada. Como os outros veem a situação, né? Como as influências externas influenciam a atual situação. Esperanças e medos. Resolutiva, 5 de copas. Resolutiva, tendência, o que pode ajudar nessa situação, o que pode movimentar. E o nosso conselho, que eu amo. 7 de pentáculos. Um conselho, uma boa leitura de tarô precisa de um conselho aleatório, né? Que não é muito bem aleatório, mas vamos lá. Vamos começar. Quem me acompanha dos tempos das antigas sabe que eu gosto de tomar meu chimarrãozinho na leitura, né? Situação atual. A gente viu na energia geral que possivelmente está acontecendo uma torre aí na vida dos arianos, né? Uma torre é aquela energia de desestruturar tudo para se reestruturar de forma diferente. Obviamente, com esse fuzuê acontecendo, o que pode simbolizar aqui? O 5 de pentáculos. 5 de pentáculos, energia de escassez, Áries. Aqui eu não sei se eu estou falando com o ariano que está passando por uma falta muito grande no trabalho. Até acredito que sim, já que temos pouca energia das emoções aqui, né? Das copas do coração, sentimento. Aqui a gente pode estar falando com arianos, lembrando que essa leitura é geral, tá? Então encaixa onde você sentir aí na sua vida. Mas eu sinto que eu estou falando mais com arianos que estão buscando possibilidades financeiras mesmo, né? De trabalho, de matéria. Então o 5 de pentáculos me relata a escassez. Me fala aqui, olha ali o gatinho chorando ali sozinho, na falta, né? Então, o 5 de pentáculos tá me dizendo aqui, olha, eu tô numa escassez muito grande, eu tô sentindo falta de algo. Vocês percebam que ele tá sozinho ali e lá dentro das casinhas todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem. Então, de repente, Ariano, você tá vendo todo mundo ao seu redor feliz, bem, manifestando coisas e você aqui nessa escassez, tá? E aí, o tarô, ele já traz o problema e ele já traz a resolução também, né? Porque senão não é uma leitura de tarô. O 5 de pentáculos, ele fala dessa escassez.
e ele fala principalmente para você não se demorar muito nessa energia, né? As respostas, as resolutivas logo estão chegando. Então não feche o seu coração nessa energia da falta. O 5 de Pentáculos retrata quanto mais eu vibro escassez, mais a escassez me alcança, né? Porque o universo ele não entende palavras, ele entende vibração. Obviamente, se você está numa dor, se você está numa falta, sinta ela, mas não fique, não perca muito tempo vibrando nessa energia, tá? O obstáculo a ser superado, olha que incrível, né? 5 de Pentáculos e 6 de Pentáculos. A situação 5 de Pentáculos e o obstáculo 6 de Pentáculos. O que o 6 de Pentáculos nos retrata? O 6 de Pentáculos nos retrata o equilíbrio entre o dar e receber. Então, olha que incrível, vocês estão numa escassez. E por que vocês estão numa escassez? Porque houve um desequilíbrio aqui entre o dar e o receber. Alguém se doou demais aonde não deveria ter se doado. Alguém se entregou demais aonde não deveria ter se entregue aqui, né? Então, o 5 de Pentáculos só está retratando aqui o obstáculo que precisa ser superado. E como eu supero isso, Lu? Como que eu faço isso? Começando a medir, né? Medir as forças. Ou seja, eu me dou o tanto que eu recebo. Se eu tô recebendo 20%, o máximo que eu vou me doar também é 20%. Sair dessa energia de fulano me dá 20, eu dou 80. Não, isso tá longe de ser um equilíbrio saudável, né? Tá longe. Então aqui fala bastante sobre isso, tá? A causa disso tudo acontecendo na vida de vocês é simplesmente um lindo recado do universo dizendo: coisas melhores virão. O 8 de paus tem todo o meu coração, né? Porque ele retrata aqui as coisas boas chegando, ó, o gatinho esperando, e a mensagem é: coisas melhores virão. Você tem presentes do universo, de Deus, da deusa, do que você quiser acreditar, chegando até você, né? É uma mensagem muito bonita que diz: acalma o coração, essa torre veio por um motivo. Essa escassez que você está sentindo também está sendo por um motivo de aprendizado, de crescimento. Então aqui você não fica preso na energia na energia aqui da perda. Não. É fé e esperança, porque coisas melhores vão acontecer, tá? Então aqui você não precisa ficar vibrando a falta, porque coisas muito boas estão para vir e esse é o objetivo total do que está acontecendo, tá? O motivo real da situação, né? Pagem de paus. E por que isso tudo tá acontecendo? Tem coisas boas para chegar, mas a minha vida tá toda se despedaçando, né? Então, acalma o coração. Você tá pronto para dar o próximo passo e de repente você não estava querendo dar o próximo passo. Por quê? Porque tinha alguma coisa que impedia, que inibia aqui, né? De repente, você tá pronto aqui para fazer alguma movimentação, iniciar uma nova jornada de trabalho ou até mesmo iniciar um novo relacionamento, mas você ainda tem aquele pesar lá atrás, né? Da falta, da escassez, da dor, e aqui é isso que o universo tá te dizendo. Sai disso. Saia disso, né? Saia dessa energia. Por quê? Porque aqui fala bastante sobre escolhas. Os amantes, e eu adoro a carta dos amantes, dos enamorados, das escolhas. Por quê? Porque ela fala assim: você tem escolhas para fazer. Só que são escolhas feitas do coração, né? Então aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu estou entendendo da leitura de vocês, vocês estão passando por um momento desafiador, né? Onde vocês precisam enxergar uma luz no fim do túnel, e essa luz o tarô já está trazendo. 8 de paus, dizendo que coisas melhores virão, que você está pronto para dar o próximo passo na força da ação, na força do fogo, mas é necessário fazer escolhas, né?
é necessário fazer escolhas. Então aqui os enamorados falam sobre isso, sobre as escolhas que vocês precisam fazer e escolher com o coração aquilo que for leve. O coração sempre sabe o caminho. Ah, é papo de terapeuta, sim, eu sou. O coração sempre sabe o caminho, né? Então você simplesmente precisa ouvir o coração. Sentir o que é leve para você. O que for leve para você é seu caminho. O que trouxer angústia, desespero, desculpa repetir, né? Angústia, desespero, dor, não é o seu caminho. Não pode ser o seu caminho, porque a gente não veio aqui para sentir dor, a gente veio aqui para evoluir e ser feliz. Então, começa a perceber como que você faz as escolhas na sua vida. Se você escolhe o seu caminho através do que você sente ou só simplesmente através do que você imagina que seja o melhor para você, tá? Futuro que se manifesta em breve, você soltando os pesos, né, que você tá carregando. 9 de paus fala, tá quase finalizando esse ciclo, aguenta só mais um tiquinho, tá quase finalizando esse ciclo, tá quase, você já sente que precisa deixar esses pesos para trás, ó, e seguir em frente. E você já sente e sabe que está preparado para isso. Seguir em frente, né? Manifestar aquilo que você realmente deseja. Compreender aquilo que você quer e qual é o seu caminho diante disso. E o seu caminho não tem tanto peso a carregar assim, né? O seu caminho não tem tanta dor, tanta corrente para ser arrastada, né? Então aqui o seu caminho é um caminho de leveza, mas para isso, leveza, movimentação, seguir em frente, ir em direção dos seus caminhos, dos seus, como é que eu posso dizer aqui? Desafios vai ter também, né? Porque a vida não é morango. Mas do seu caminho de coração de fato, né? Aonde tudo é mais leve. Porque o que é seu é mais leve. Você não encontra tantas portas fechadas. Atitudes relacionadas à situação atual. Desculpa. O eremita. O que você tá fazendo aqui? Você tá olhando para dentro. O eremita fala sobre isso, né? Você buscar subterfúgios aqui para olhar para dentro e achar o que? A sua luz interna. Porque de repente você tá precisando desse brilho, dessa luz interna, dessa intensidade, desse fogo para se redescobrir, para olhar para si mesmo e ver potência aqui, né? E o eremita traz isso. Ele traz um recolhimento necessário, né, para seguir adiante. Um recolhimento importante para você conseguir se ver, se perceber e agir em ação e ter uma ação, né, em referente à situação e não ficar só vibrando lá na escassez como foi a nossa primeira cartinha, tá? O que vem do externo, né? Como o externo influencia tudo isso? 10 de copas. Aqui você tem apoio, né? Então, o que o externo tá promovendo aqui para vocês, meu Deus, que bagunça que ficou a minha mesa. Como o externo tá promovendo aqui para vocês, apoio. Vocês devem ter uma rede de apoio, pessoas que amam vocês, que estão incentivando, que estão apoiando, que estão impulsionando vocês, né? O 10 de copas fala sobre um final de ciclo também de realização, né? Então aqui você finaliza esse ciclo com esse sentimento de realização. Por quê? Porque você tem apoio. Porque aqui nitidamente me mostra um final de ciclo, né? Talvez não um final de ciclo manifestado por vocês, já que temos uma torre, mas é um final de ciclo, tá? Esperanças e medos. Aqui eu sinto como se fosse medo, né? Por quê? Eu tenho medo de ter que ir embora, eu tenho medo de ter que mudar, eu tenho medo de ter que me movimentar, né? O ariano aqui, ele não tá vibrando na energia dele. O ariano vibra fogo, mudança, intensidade. Aqui eu tô falando com um ariano que tá num sofrimento. Então, se você é ariano e não está nessa energia, passe o vídeo, tá? Não pegue o que não é seu pra você.
tá? Então aqui eu tô falando com o ariano que tá com medo de ir embora, que tá com medo de se movimentar, que tá com medo de partir. Porque o 6 de espadas fala sobre movimentação, mudança. Pode ser até mudança física. Então, de repente, com essa torre aqui, com essa finalização, os arianos estão precisando se mudar fisicamente para algum lugar e isso traz muito medo e desconforto. Mas, arianos, mudem, mas no tempo de vocês. Comecem de dentro para fora. Não fiquem tão aprisionados, né, nos padrões, nos dogmas, ou em locais, ou em lugares. Não. Mudem, mas mudem no tempo de vocês. E principalmente, não levando essas 6 espadas juntos, né? Não levando esses dogmas, esses padrões, essas crenças limitantes. Mudem, mas comecem mudando de dentro para fora, tá? Porque a mudança é óbvia, né? Depois de tudo isso que a gente viu aqui, a mudança é óbvia e, inclusive, a mudança é necessária, não tão óbvia quanto necessária e importante para vocês. Então, abracem essa mudança porque vai ser bem importante, tá? Como que a situação será resolvida, tendência? Aqui é um puxão de orelha. O 5 de copas me fala bastante sobre estar aqui numa tristeza, numa dor muito profunda, né? Estar aqui numa energia de luto, estar enlutado, né? Só que o 5 de copas nos fala: enquanto você perde muito tempo nesse luto, a vida está acontecendo. O universo está trazendo coisas boas, possibilidades, né? Então você, enquanto você olha para o que você perdeu, você não está olhando para o que você está recebendo. E aí a gente tem também aquela questão lá, né, da dificuldade do dar e receber aqui, do desequilíbrio entre o dar e receber. Então, olha só o que a leitura trouxe. Enquanto você está olhando para o que você perdeu, você tem dificuldade de perceber o que você está recebendo. E isso é muito importante. É muito importante você olhar. Ai, Lu, mas eu tô em dor, o que eu faço? Acolha esse sentimento, né? Acolha esse sentimento, mas não se demore. A dor, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser acolhida, mas a tristeza e permanecer na tristeza é uma escolha sua. E aqui também fala sobre escolhas na sua leitura, né? Escolha o que é leve para o seu coração. Viver em dor e em tristeza não é leve. Então o 5 de copas fala: a resolutiva disso tudo é você parar de olhar para o que perdeu e olhar para o que o universo está te dando. Porque existe coisas, né? Existem coisas grandiosas chegando até você, mas você precisa parar de olhar para o que perdeu e começar a olhar para o que você está recebendo, tá? E o conselho, né? Porque a gente ama um conselho. É o 7 de pentáculos. O 7 de pentáculos é o quê? É quando a pessoa tá recebendo, tá colhendo os frutos, mas não consegue ver isso e começa a entrar na neura. Mas será que eu tô realmente colhendo aquilo que eu plantei? Será que eu entrei em desajuste? Será que eu plantei tudo isso mesmo? Ou será que eu plantei mais e tô colhendo muito pouco? São muitos questionamentos. E aqui o universo fala para você, ariano, levanta a bunda da cadeira e vai fazer o que precisa ser feito. Vai colher esses frutos e para de reclamar e para de se questionar. Aqui é hora da ação e não é hora do questionamento, da reflexão. Reflita depois, mas agora colhe os seus frutos que já estão maduros. É isso que eu tinha para vocês, Ares. Voltei e agora a gente não para mais de postar vídeo. Um beijo, até a próxima. Tô pensando em fazer a próxima leitura voltada ao coração, ao amor, já que aqui parece que não tá falando sobre isso, né? Mas até a próxima e espero vocês, arianos. Fui!